Graça e paz a todos. Eu sou o pastor João Batista da Christian Life. Vamos iniciar então, neste momento, nosso período de oração, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Depois de ouvirmos esses louvores tão abençoados, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Manifesta a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua bênção, a Tua unção, traga a revelação dos céus. Traga a Tua bênção sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre a nossa nação. E em específico, ó Pai, sobre essa terra ao qual nós estamos, ó Pai, sobre a Inglaterra. Abençoe a Inglaterra, guarde-nos aqui, ó Deus, e que o Espírito do Senhor fale poderosamente em nossas vidas, trazendo a nós a Tua unção, a Tua graça e o Teu direcionamento, pois dependemos do Senhor e cremos que todas as bênçãos virão sobre nós. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 a seguir. Lucas, capítulo 4, versículo 18 a seguir. Onde a palavra de Deus nos diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos prisioneiros e recuperar a vista aos cegos, para restituir a liberdade dos oprimidos e propagar a época e o ano aceitável do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu ao assistente que estava sentado na sinagoga. Todos estavam com os olhos fitos na pessoa de Jesus. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Até aqui, meus amados. Nesses dias aos quais nós estamos vivendo, nós estamos precisando de um tempo com o Senhor, nós estamos precisando da graça do Senhor. E eu tenho para as nossas vidas pelo menos 3 aspectos, 3 características as quais pode fazer total diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Como igreja do Deus vivo, como pessoas que temem ao Senhor e buscam a presença dEle, nós precisamos buscar em Jesus inspiração. Nós precisamos buscar em Jesus revelação. E nós precisamos buscar em Jesus iluminação. Quantos de nós não somos inspirados todos os dias? Atletas se inspiram em outros atletas que galgaram seus êxitos, que conseguiram suas medalhas, que conseguiram bater os seus recordes e os seus métodos. Inspirados, eles foram alcançar alturas inimagináveis, troféus, fama e conquista. Nós também, como cristãos, precisamos de inspiração para vencer esses momentos difíceis. A palavra inspiração, ela é bem clara. Ela fala sobre inspirar, ou seja, soprar para dentro. Essa palavra ela vem do grego, theopneustos, que significa soprar para dentro. Soprar para dentro o Espírito de Deus. É esse Espírito que sopra na minha vida, que sopra na sua vida, que sopra na sua casa, que traz para nós uma inspiração divina, uma inspiração de Deus. O Espírito de Deus agindo na minha vida, Ele vai me inspirar a ultrapassar esses momentos difíceis, alcançando as promessas de Deus. Busquemos então inspiração no Senhor, inspiração para viver. Qual é a sua inspiração? O que você tem almejado, o que você tem galgado? Precisamos então inspirar e respirar esse ar que se chama Jesus, que se chama a esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Precisamos inspirar outras vidas. Sabe aquele tipo de pessoa que influencia aqueles que estão ao seu redor? Esse tipo de pessoa é uma pessoa inspiradora. Ela vai fazer com que outras pessoas também se animem, se levantem e comecem a batalhar, também comecem a lutar, comecem a vencer as batalhas. Você precisa inspirar os outros, assim como Cristo Jesus vem nos inspirando. A Igreja do Senhor, há mais de 2000 anos, tem produzido homens e mulheres que nos inspiram a cada geração. Por que não falar então de Paulo,
que inspirou outros apóstolos a se dedicarem ao cristianismo, a buscar a presença do Senhor e a pregoar. Apesar de todas as dificuldades, eles eram exemplos, eles faziam com que outras pessoas, através da imagem deles, da vida deles, se inspirassem em ter uma esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. Inspire outras pessoas nesses momentos atuais aos quais nós estamos vivendo, momentos incertos e de incerteza. Inspire outras pessoas. Sabe como? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você pode ajudar as pessoas. Neste momento, muitos estão sem trabalho. Neste momento, muitos estão sem recursos. E você pode, como instrumento de Deus, auxiliar essas pessoas. Neste momento você pode ajudar essas pessoas. Você pode inspirar outras pessoas a serem generosos, bondosos e compartilhar aquilo que elas têm. Você pode ir na casa das pessoas que estão com necessidade e orar por elas. É claro que devemos ter cautela, devemos ter cuidado, mas podemos orar por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão com medo, por aqueles que estão temerosos. Podemos levar comida, podemos levar cestas básicas para aqueles que não têm o que comer neste momento. Você pode inspirar outras pessoas com o amor de Deus e o bem. Podemos então ser inspirados e inspirar outras pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:1, diz assim: eu sou servo de Jesus Cristo, ao qual me fez como apóstolo para pregar o evangelho às nações. Paulo foi inspirado por Jesus Cristo, ou seja, ele recebeu o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Ao receber o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, Paulo, ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um dos principais apregoadores da boa obra. Ele mudou de questionador para aquele que doou toda a sua vida, todo o seu tempo aqui na face da terra, para que as pessoas pudessem ser beneficiadas, para que as pessoas pudessem ter esperança, para que as pessoas pudessem ter vida, para que as pessoas pudessem se encontrar com a graciosa presença do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a nossa maior inspiração. Existe um ditado que diz que sucesso é 100% transpiração e 1% inspiração. Mas a inspiração que eu estou dizendo é a inspiração divina, não a inspiração humana, porque a inspiração divina ela vem de Deus, é o próprio Deus que insere em nós este zoe, esse espírito de vida, esse respirar de vida, e essa vida que é transmitida a nós, ela é repassada a todos os demais que creem em Cristo Jesus. Só Ele pode ser a nossa motivação, a nossa inspiração de geração após geração. Ninguém na face da terra inspirou mais homens e mulheres nos 4 cantos desta terra do que Jesus Cristo. Um único homem com um projeto, uma ideologia, com uma visão, tem colocado todo mundo de cabeça para baixo. Aonde o evangelho chega a vida, chega a transformação, chega a bênção do Senhor, chega a esperança. Aonde havia morte, começa a ter vida. Aonde havia pobreza, começa a haver como health, começa a haver riqueza. Aonde havia dificuldades, a bênção do Senhor, ela chega nesse local. Então vamos inspirar os outros a manter a fé, buscar o Senhor, estar em Cristo Jesus e ter em Deus a certeza de que Ele é o único que pode nos fazer vencer todas as dificuldades. Precisamos então de inspiração da parte de Deus, homens inspirados por Deus, que receberam de Deus esse Espírito de Deus, escreveram as Sagradas Escrituras, as
a Bíblia Sagrada, que nada mais é do que a carta de Deus escrita para todos nós, para toda a igreja, para toda a humanidade. Essa carta, inspirada pelos homens, ela veio do sopro de Deus, ela veio dos céus. Você que está com a sua Bíblia aí agora, você pode ter certeza absoluta de que a sua Bíblia, que esta carta é o livro de Deus, que Ele revelou aos homens através da inspiração do Espírito Santo na vida daqueles que foram usados para escrever a palavra do Senhor. Neste tempo nós precisamos mais do que nunca de revelação. Precisamos de revelação, porque os dias são obscuros, os dias são incertos, os dias são negros, os dias são dias com muita incerteza. Sabe, as pessoas quando se tornam céticas, quando elas se tornam negativas, elas não têm esperança, elas não têm uma impressão de que algo bom pode acontecer, algo melhor pode acontecer. Mas eu gostaria de dizer a você, nós temos revelação de Deus, nós temos o melhor de Deus, nós temos dias melhores vindo ao nosso encontro. Nós fomos escolhidos por Deus para receber de Deus esta revelação. E o que é a revelação? O termo galar em hebraico significa descobrir, tirar a cobertura, tirar o véu. É o mesmo termo usado para revelação, ou a outra palavra mais conhecida, Apocalipse. Apocalipse nada mais é do que tirar o véu, tirar a cobertura, colocar-se conhecido, fazer-se saber. Com esse contexto, não precisamos temer a palavra Apocalipse, não precisamos temer as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, porque Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus do que vai acontecer com aqueles que servem, amam e buscam a Ele. Deus, Ele tem revelado aos teus filhos e a cada um de nós a presença, a graça, o amor, a compaixão, a salvação da parte de Deus. Quem nós somos? Se nós recebemos a revelação dos céus, que só pode vir por Deus através do Espírito Santo, nós descobrimos e notamos quem realmente nós somos. Nós somos em Cristo Jesus, servos do Deus vivo. Nós somos em Cristo Jesus, filhos do Deus vivo. Nós somos em Cristo Jesus, imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, minha irmã, não temas, porque você é filho de Deus, você é imagem e semelhança do Deus vivo, você é filho do Todo-Poderoso. Ele te deu autoridade, Ele te deu poder, Ele te deu unção, Ele te deu graça. Você é filho do Deus poderoso. Essa revelação de ser filho de Deus, ela pode e com certeza vai tornar toda a nossa vida melhor. Quando eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, eu me ando tranquilo, eu ando seguro, eu ando fortalecido, porque eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza de que o meu Pai está nos céus, está no controle de todas as coisas. Quando eu recebo a revelação de Deus, de que eu sou filho de Deus, eu tenho convicção de que todas as coisas me pertencem, porque todas as coisas estão em Deus, foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Nós temos que ter a convicção de que somos filhos de Deus, e através da revelação do Espírito Santo, através dos nossos corações e da nossa vida, nós temos esta convicção de que Deus é o nosso Pai e nós nos tornamos filhos de Deus. A revelação, ela traz a nós um conceito de quem nós somos, aonde nós estamos e o que podemos.
confrontados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, quando recebemos de Deus a revelação dos céus, a quem verdadeiramente nós somos, nós passamos a entender que nós somos filho dele, nós reinamos com ele, nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse momento agora, você é uma nova criatura. Neste momento agora, você é aquele que pode vencer todos os obstáculos e todas as batalhas. Preste atenção, meu irmão. Não vivamos apenas por informações. As informações que podem chegar aos nossos ouvidos podem ser informações de um médico, podem ser informações de um estado financeiro dos bancos, podem ser informações de morte, podem ser informações de guerra, mas essas informações não podem mudar a nossa revelação que temos de Deus. Nós não vamos viver baseados e pautados pelo que ouvimos, mas baseados e pautados naquilo que cremos. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Andamos na fé em Cristo Jesus, que independente das circunstâncias e das situações, sabemos que Ele não vai vencer, Ele já venceu por mim, por você, por nós, e a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Meu irmão, as circunstâncias mudam, constantemente estão mudando as circunstâncias, as coisas estão mudando, todos os dias as tecnologias surgem e com o passar de um tempo muito curto elas têm que ter um upgrade, porque já inovaram, já mudaram, já avançaram. As classes humanas da mesma forma, as tecnologias estão mudando e avançando a cada tempo, mas nós precisamos estar firmados em uma revelação, não uma revelação terrena, não uma revelação humana, mas uma revelação divina, a revelação dos céus, ao qual o próprio Deus entregou aos teus filhos. E eu e você, que somos filhos de Deus, que pertencemos à igreja de Deus, não andamos preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. O dia de amanhã, ele pode ser um dia bom, como também pode ser um dia difícil, mas independente de ser um dia bom ou um dia difícil, há um Deus nos céus que vela por mim, que vela por você, que cuida de toda a igreja, que cuida de todos nós. E este mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de todos nós sobre a face da terra, Ele tem cuidado para cuidar dos seus. Jesus Cristo é a maior revelação do homem. No Antigo Testamento, Deus foi apontando desde Gênesis até Apocalipse que Ele iria enviar o seu Filho, que Ele iria trazer o Redentor, que Ele iria trazer a salvação, que Ele iria trazer o Altíssimo dos céus, que Ele iria trazer novamente a humanidade perdida e caída de volta à presença do Deus vivo. Em Gênesis, Jesus Cristo, Ele é conhecido como aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas as pessoas ainda não conseguiam perceber, não conseguiam entender, porque a revelação ainda não era completa. A revelação ela é gradual, ela é contínua e ela é constante. E dentro desse conceito, a revelação acerca de Cristo Jesus, o verbo se fazendo carne, todos os profetas, Isaías profetizou no capítulo 53, sobre a morte de Jesus. Isaías profetizou como ele seria entregue. Isaías profetizou, o maior profeta messiânico, que falou sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus e sobre a morte de Jesus, mas ele ainda não havia visto e nem experimentado esse poder, essa maravilha, esse amor e essa graça chamada Jesus, porque ainda não havia sido revelado ao mundo quem era Jesus. Agora, o que nós aprendemos é que todos os profetas, desde Gênesis, Isaías, Ezequiel, Daniel e todos os demais profetas, os profetas menores, Zacarias, Sofonias, Abacuque, enfim, todos os profetas
eles falaram acerca de Jesus, eles falaram acerca do Messias, aquele que viria para remir Israel. E no tempo ao qual Jesus veio, enquanto Jesus estava caminhando sobre a face da terra, muitos receberam de Deus a revelação, receberam de Deus a parte clara, conheceram, experimentaram o amor de Deus, experimentaram Deus vivo através de Cristo Jesus, a maior revelação das Escrituras Sagradas. Cristo se fez carne e se tornou homem para que pudesse trazer de volta a humanidade a Cristo. Não é à toa que nosso Cristo, o nosso Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Não é à toa que Isaías profetizou acerca dele: Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emmanuel, o Deus conosco. Aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente das dificuldades, você já recebeu esta revelação. Você foi revelado por Deus, e Deus revelou ao teu espírito que Jesus é a nossa maior alegria, que Ele é o nosso Salvador. E nesse texto ao qual nós lemos, Lucas capítulo 18, Jesus, Ele se conclama o Salvador, a salvação, o projeto eterno, a salvação eterna, o plano eterno de Deus para salvar o homem, agora completamente revelado, agora completamente mostrado. Tirou-se o véu e todos os povos da terra podem conhecer Jesus, podem conhecer o Cristo, podem conhecer o Salvador, podem conhecer o Emmanuel, o Deus conosco, que nos perdoa os pecados e que nos leva à presença de Deus. Aquele que nos salva, o único caminho, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva até Deus, o caminho que nos leva até o lugar santo dos santos. Jesus é o caminho. Ele é a grande revelação. A maior revelação da história da humanidade se chama Jesus Cristo. É a expressão máxima do amor de Deus. É a expressão máxima de Deus para com a humanidade perdida e caída. Agora, com essas revelações, com este conhecimento que recebemos de Deus, primeiro nós recebemos a inspiração divina para crermos na palavra do Senhor, para andarmos debaixo dos caminhos de Deus, para estarmos firmes na presença do Senhor. Depois, nós precisamos então da revelação divina, porque se Cristo e o Espírito Santo não nos mover, jamais enxergaremos, jamais compreenderemos, jamais entenderemos as coisas espirituais, porque a Bíblia nos ensina claramente que o homem natural, o homem carnal, não pode compreender as coisas espirituais, porque do alto não lhes foi revelado. Ainda tem um véu, ainda está coberto, ainda está sobreposto, mas Deus, através do Espírito Santo, tem revelado esse Cristo Salvador, que veio ao mundo para que pudéssemos receber de Deus a bênção. Não se preocupe com o dia de amanhã. Literalmente, descanse em Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele é o nosso segundo Adão. O apóstolo Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão pecou, ele caiu em pecado. E porquanto, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a boa notícia é que em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos fala que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e para que pudéssemos ter vida nele. Em Cristo Jesus somos restaurados. A revelação é que não importa qual pecado você tenha cometido, não importa o qual mal você foi, não importa
quanto você foi enganador, o quanto você mentiu, o quanto você falhou. A revelação é que a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, através de uma inspiração divina, de uma inspiração de Deus, do mover do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo te constrange, o Espírito Santo te faz reconhecer o seu erro, o Espírito Santo te faz reconhecer o seu pecado. A partir desse momento, Jesus Cristo se torna a salvação. Jesus Cristo se torna o segundo Adão, que agora pega essa humanidade caída e leva ela novamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Leva ele novamente à presença do Todo-Poderoso. Agora, como foi no princípio, quando Adão e Eva tinham relacionamento diário com o Senhor, um relacionamento vivo com Deus, eu e você, através de Cristo Jesus, podemos ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Cristo. Podemos ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Podemos nos expressar, podemos nos relacionar, podemos ter uma vida e uma vida abundante com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A maior revelação. Obrigado, Senhor. Aquilo que os profetas almejaram ver, aquilo que a nação de Israel almejou ver, eles não conseguiram. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos o privilégio, não de vê-lo, mas de conhecer o Teu amor através do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que haverá um dia em que tudo será revelado. A Bíblia nos fala de um dia glorioso, a Bíblia nos fala de um dia grandioso, a Bíblia nos fala de um dia ímpar, a Bíblia nos fala de um dia único, a Bíblia nos fala de um dia em que nós o veremos como Ele é, e os nossos corpos serão transformados em um corpo glorioso, e assim como Ele é, nós também seremos um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo santo, um corpo verdadeiro, um corpo vivo e eficaz. E a Bíblia nos fala que assim como Ele é, o veremos, o véu será tirado, o véu será removido, e nós nos encontraremos com o Senhor neste grande dia. Será o dia do casamento, o dia das bodas do Cordeiro, o dia que estaremos com Deus nos céus, encontraremos Cristo e seremos dele, e com ele estaremos para todo sempre. Se cumprirá então a palavra que nos diz Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu povo. Nós iríamos falar um pouquinho sobre iluminação. Eu vou dar só uma pincelada sobre iluminação. A palavra iluminação é trazer claridade, trazer luz, ou do latim illuminatio, ou luzere do francês. Luz sobre, esclarecer, trazer luz sobre algo obscuro, trazer luz sobre algo que está em negritude, em escuridão. E eu gostaria que você entendesse algo. Essa palavra inspirada, essa palavra revelada, também é a palavra iluminada. Jesus no capítulo 8, ele é a luz do mundo. Se você está em Deus, se você está em Cristo, se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, você não mais anda em trevas, mas você anda na luz divina e de Deus. E agora, você é a luz que ilumina este mundo. Este mundo é iluminado por você, meu irmão, por você, minha irmã. Esse mundo é iluminado pela igreja do Deus vivo. Preste bem atenção. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a nossa luz, é quem nos guia, é quem nos orienta. Se você está com a palavra do Senhor, você não anda em trevas, mas você anda na luz de Deus. Você anda em Deus. Você é a luz que ilumina todo este mundo. Cristo é a nossa luz e nós também somos essa luz. Em Mateus capítulo 5, e também Atos capítulo 13, versículo 4, a palavra nos ensina que nós somos a luz que ilumina este mundo em trevas. Você é a luz de Deus. Sabe, você tem a responsabilidade de trazer a inspiração de Deus,
a revelação de Deus e a luz para aqueles que estão em trevas, aqueles que estão caídos, aqueles que estão tristes e tementes a Deus. Que você possa também, como eu, ser esse instrumento de Deus para levar luz às pessoas que estão ao nosso derredor. Levar a luz, a esperança, levar essa revelação de que Jesus é o nosso Salvador, de que Ele é a fonte de toda vitória e de que um dia nos encontraremos com Ele, tendo a revelação que somos filhos do Deus vivo. Então precisamos para esses dias inspiração, precisamos revelação e precisamos iluminação para vivermos dias debaixo da bênção de Deus. Os dias podem ser sombrios, o mundo pode estar em trevas, o mundo jaz o maligno, mas eu e você, a igreja de Deus, somos a luz do mundo. Nós não estamos em trevas, estamos em Cristo Jesus e somos a luz. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar com você. Vamos orar então pelas nossas famílias, vamos orar pela essa nação, pela Inglaterra, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil, vamos orar pelo nosso presidente, que pela primeira vez na história da nação brasileira, um presidente conclamou os povos e a nação para um jejum. É um motivo de agradecimento a Deus, é um motivo de dizer obrigado, Senhor, mas nós também como igreja iremos orar pelo nosso país, iremos orar pela nossa nação. Vamos orar então. Eu gostaria de orar por você, comigo agora neste momento, você que está nos ouvindo. Dobre as suas cabeças aí onde você está, vamos orar minha igreja, vamos orar meus irmãos, vamos orar você que está assistindo aí em casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Sabemos, ó Deus, que está se aproximando a Páscoa, Senhor, está se aproximando o tempo da luz resplandecer sobre as trevas, ó Pai. A tua palavra nos fala sobre a Páscoa e nos fala sobre as bênçãos do Senhor, sobre aqueles que guardam e obedecem a tua palavra. Os teus filhos amam os teus mandamentos, os teus filhos obedecem a tua palavra. Deus, guarda a família de cada um de nós, guarde a nossa casa, supre todas as nossas necessidades. Sê conosco, Pai querido, sê conosco, Pai amado, venha trazer provisão dos céus, ó Deus, porque o Senhor é o único provedor de todas as coisas. Tudo subsiste, existe por você e por meio de você, ó Pai, ó Deus. Supre a necessidade dos teus santos, supre a necessidade da tua igreja. Faz, ó Pai, com que as bênçãos do Senhor venham sobre os teus filhos. Use os corvos, ó Pai, para trazer pão e para trazer carne aos teus filhos, ó Deus. Abençoe os teus servos em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos pela Inglaterra, que o Senhor possa, ó Pai, colocar a tua mão poderosa, colocar a tua bênção, ó Pai, que a mão poderosa do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha banir, ó Pai, acabar com esta peste, ó Pai. Eu rogo ao Senhor, que assim como o Senhor foi com os filhos de Israel, o Senhor venha ser com os teus servos, com os teus filhos, ó Pai, aqueles discípulos de Jesus, aqueles que creem no Senhor, não, ó Pai, sofrerão dano algum, porque o Senhor os guardará, o Senhor os protegerá. O sangue de Jesus que nos cobre, ó Pai, estará sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e a mão poderosa do Senhor nos protegerá. Pai, abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil. Nós rogamos ao Senhor que possa abençoar, ó Pai, a nossa nação, abençoar o Brasil, abençoe, ó Pai, o nosso presidente, abençoe as lideranças daquela nação, abençoe as famílias e o povo brasileiro. Ó Deus, manifeste a tua bênção. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de engano, ó Pai, que opera sobre o mundo, todo espírito de mentira que opera sobre o mundo, todo espírito maligno, ó Pai, que jaz no mundo, caia por terra em nome de Jesus. Mas os filhos de Deus não andarão em trevas, pois eles vivem na luz. Os filhos de Deus não serão enganados, pois eles têm a revelação do céu sobre a sua vida. Os filhos de Deus serão prósperos e abençoados, porque eles recebem de Deus a inspiração e o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus, o respirar do divino de Deus está em nós. Pai,
abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, abençoe esta nação, a Inglaterra, abençoe, ó Pai, a nossa pátria, o Brasil, abençoe, ó Pai, a cada um dos teus filhos, nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, papai. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom buscar ao Senhor, como é bom servir a Deus. Se você é dizimista, se você é ofertante, se você se preocupa com o próximo, se você ama a obra missionária, você pode compartilhar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas doações nessas contas da nossa igreja, Christian Life MCL, que será colocada aqui embaixo no screen, e você estará podendo dizimar e ofertar. E você que não está trabalhando, você que está em casa sem trabalho, não se preocupe, porque Deus proverá todas as coisas. Vamos orar para encerrarmos esse serviço, agradecermos a Deus e bendizer esse Deus maravilhoso que estás nos céus. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo, obrigado por este momento, ó Pai, em que passamos na Tua presença, em que estamos aqui reunidos, ó Pai, neste lugar para dizer que só o Senhor é Deus. Ainda que se levantem os montes, ainda que se levantem os exércitos da terra, nós estaremos confiados e seguros no Senhor. Deus, eu creio nas promessas do Pai, nas promessas do Altíssimo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus, a Tua palavra nos garante que seríamos prósperos, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. O fruto do trabalho das nossas mãos prosperará. O Senhor nos abençoará. O Senhor nos fará emprestar a muitas nações, mas não tomar emprestado. As promessas e as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Como igreja, nós recebemos de Deus todas as bênçãos dos céus na face da terra. E como igreja, nós proclamaremos o Evangelho até que o Senhor nos recolha ou até que Cristo volte novamente. Obrigado, Deus. Amém. Curve as vossas cabeças. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação estejam sobre todos os santos. Todos juntos dizem amém.